Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve pessoal, tudo bem? Assistência de edição, assistência de montagem, assistência de ilha. Quais as diferentes funções daqueles que dão aquela mão para os editores durante a pós-produção? E para dar uma assistência aqui nesse episódio, nós chamamos nosso ilustre amigo e já conhecido montador de cinema, Alfredo Barros. E aí galera, tamo aí de novo, vambora! E também aqui com a gente, Mari Becker, montadora de filmes publicitários e longas-metragens. E aí meninos, muito prazer estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso que só faz fomentar a nossa profissão e trazer muitas ideias para todos. Mas galera, antes da gente começar esse episódio, eu queria lembrar a vocês sobre o nosso famoso descontinho lá na Movie Locadora. Descontinho não, porque é apelido, né? 10% de desconto, não importa o tamanho do seu orçamento lá na Movie Locadora. A Movie Locadora tem lente, tem câmera, tem cartão, tem drone, tem tudo que você precisa para sua produção audiovisual. Então galera, se você tá precisando de equipamento, não tem equipamento, vai lá na Movie Locadora, fala com o Ivo, fala com o Leandro, fala com o Mike, eles vão te atender muito bem, toma um cafezinho lá. Fica na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo, perto do metrô, tem estacionamento grátis também. Chegou lá, falou que ouviu no Sala de Edição, é ouvinte do Sala de Edição, ganha 10% de desconto. Lembrando que a promoção é válida até dezembro de 2019. E não para por aí, tem mais uma promoção que eles acabaram de lançar, que é o Movie Rewards. Eu vou dar um play aqui pra vocês na promoçãozinha, então vocês fiquem ligados que vale muito a pena. Além dos 10%, tem o Movie Rewards. Movie Locadora apresenta Movie Reward, nosso programa de benefícios gratuito. É muito fácil participar. Alugue na Movie, ganhe Movie Money e receba o seu prêmio. O Movie Reward funciona da seguinte forma: você aluga 7 vezes com a gente. A cada locação você ganha 1 Movie Money. Junte 7 Movie Money e ganhe o seu prêmio. O valor da sua recompensa é o valor médio das 7 locações já realizadas e você pode resgatá-lo a qualquer momento. Não existe restrições de datas. Seu prêmio pode ser compartilhado com seus amigos e familiares. Ah, e não se preocupe, o Movie Reward tem validade de 1 ano. Gostou? Comece a juntar seus Movie Money agora mesmo. Não precisa se cadastrar no programa. Alugou na Movie, já está participando. Movie Reward, o programa de benefícios da Movie Locadora. Compartilhe com os seus amigos. Movie Locadora, nosso equipamento, seu movimento. Galera, melhor que isso, só 2 disso. Além dos 10% de desconto, você ainda pode pegar na sexta e devolver na segunda. E agora, com esse Movie Rewards aí, que você tira a média das últimas 7 locações e ganha um crédito para sua 8ª locação. Não tem desculpa, então entra lá no Instagram, no Facebook deles, no site, pega o endereço e vai visitar eles lá, que vale muito a pena. E lembrando a todos vocês que quiserem nos ajudar aí com os podcasts, se você curte o Sala de Edição, gosta dos nossos episódios, tá a fim de ajudar a gente tem um programa de apoio chamado Sala VIP. Se você ainda não conhece o Sala VIP, dá uma entrada lá no nosso site, saladeedição.com.br, tem lá no canto direito superior a abinha Sala VIP, e lá tem os 3 planos, o bronze, o prata e o ouro, com diversas recompensas aí, agrados para você que puder colaborar com a gente, que quiser apoiar o nosso podcast. E você ainda ganha acesso ao nosso grupo fechado do Telegram e outros benefícios que estão descritos lá no site. Então se inscreve lá se você quiser ajudar a gente, quiser fazer parte dessa comunidade, Sala VIP, vem pro nosso grupo, ganhe os seus benefícios e ajude a gente a manter o podcast no ar, tá bom, galera? Bora falar de assistência de montagem. Galera, antes de mais nada, eu preciso passar para vocês aqui o currículo desta jovem senhorita, nossa amiga, montadora, fundadora da EDT e agora associada da MC, Mari Becker. Não, galera, dá uma olhada aqui, eu fui dar uma destrinchada, né, o Marcelo, a gente foi dar uma destrinchada aqui para ver sobre a Mari e a gente quase caiu para trás aqui. Galera, dá uma olhada, ó. Como assistente, Homem Perfeito, do Marcos Baldini, Desencontros, uma série do canal Sony, Glória e Graça, do Flávio Tambellini, La Vingança, de Fernando Frei,
Raya, Vidas Partidas, vou dar uma acelerada aqui, Robocop, do Zé Padilha, Boa Sorte, da Carolina Jabor, filme que tem a Fernanda Montenegro e a Débora Seco, O Tempo e o Vento, Gianni em Prota, que é o filme do José Wilker, com o próprio José Wilker atuando, Os Penetras, O Inventor de Sonhos, Helena, A Mulher Invisível, Capitães da Areia, O Homem do Futuro, A Falta que Nos Move, El Último Comandante, Chico Xavier, a lei do Daniel Filho, e Messalina. Agora dá uma pausa pra galera respirar, isso aí foi só como assistente. Depois, a Mari, nesse processo todo aqui, a gente vai entender como é que ela virou essa chavinha, inclusive. A Mari também atuou como montadora mesmo, como editora. Ela trabalhou aí na série Samantha, do Netflix, que ficou famosa, uma série aí exclusiva da Netflix. A Garota da Moto, do SBT. Desencontros, da Sony, que a gente já falou que ela fez assistência, ela montou também, fiquei até curioso disso daí. Meus Dias de Rock, do Canal Brasil, As Aventuras de Agamenon, que foi um filme em 2012. Vida Normal, 2007, e Poars, em 2006. Ufa, deu. Mari, parabéns por esse currículo. Eu confesso que eu tô com uma invejinha aqui desse currículo, hein? Parabéns, Mari. Rafa, muito legal. Tô me sentindo um pouco velha agora com isso, sabe? Não, mas vamos lá. Isso tudo no intervalo, deixa eu ver aqui, ó. Vai, o grosso mesmo nos últimos 7 anos, né, Mari? Te diria assim, abreviando um pouco, né? Teve muito um período que eu fiz assistência. Isso foi basicamente quando eu fui pro Rio. Mas também teve um processo de também estar montando antes de fazer assistência. Isso me trouxe... Eu tô indo já pro lado da conversa da assistência de montagem e o que eu acho interessante, né, nesse trabalho. Eu, particularmente, comecei primeiro montando isso em Porto Alegre e depois eu fui fazer assistência de montagem, o que me deixou com menos ansiedade para fazer o trabalho de assistência, né, que é bem diferente do processo de montagem. Aliás, vamos só voltar um pouquinho a fita aí, que você me falou uma coisa em off, eu vou jogar a lenha na fogueira agora. Você me disse que você saiu do Rio Grande do Sul por conta do Alfredo Barros. A gente precisa lavar essa roupa suja aqui. Ah, meu Deus. Isso é verdade. Que história foi essa, Mari? Então, Porto Alegre é uma cidade muito legal, assim, mas é uma cidade que tem um mercado audiovisual mais limitado, né? Muito. Então, tu imagina que depois de eu me formar na faculdade, eu fui falar com um dos meus mentores lá, o Carlos Gerbasi, na época ainda da Casa de Cinema, e já estava trabalhando com montagem, e pensei, agora seria legal fazer umas assistências, vou falar com o Gerbasi, né? E aí falei com ele, Gerbasi, será que não tem, assim, como fazer assistência de montagem nos longas e tal? Ele falou, Mari, eu vou te falar bem a verdade, a gente só tem um assistente que é o Alfredo Barros, sabe? Ele domina ali. E na época eu acho que só tinha também um montador, que era o Giba, né? Mas então eu brinco, e eu acho que eu já falei isso, né? Já falei isso pro Alfredo, mas eu brinco que o motivo de eu sair de Porto Alegre foi porque Alfredo Barros monopolizava o mercado. Alfredo Barros dominando o Rio Grande do Sul. Os ingressantes na área, eu salvei a tua vida, né? Mari, eu salvei a tua vida, então... Com certeza. Ele era um polvo que ia puxando os projetos pra ele. Sim. Não, na verdade, eu falo pra todo mundo isso, assim, quem vem me pedir conselhos, assim... Vai embora. O que tu acha? Cara, assim, a primeira coisa, começa a te planejar pra tu ir pra São Paulo, pro Rio, ou pra fora do Brasil, assim, né? Porque tu tá pensando em ficar aqui como montador, então, assim, abandona a ideia de ter filho, de morar sozinho e tal... Pensa, se tu tem como morar com teu pai até tu ficar velho, então beleza, fica por aqui, porque a coisa aqui é realmente, assim, é um mercado pequeno. Bom, é só comparar o meu currículo com o da Mari, aí vocês vão ver o que é o trabalho. Não é verdade, isso não é verdade, não concordo. Mas, Mari, vamos voltar aqui, a gente já lavou roupa suja, pelo visto foi um mal entendido, Eu queria só aproveitar o gancho, piada. assim, pra deixar a pergunta no ar pro Alfredo, que é como ele se sente sendo a pessoa que monopolizou durante muitos anos o mercado de assistência de montagem em Porto Alegre. Isso é uma pergunta que eu preciso muito ouvir a resposta. Ih, rapaz, tá ficando quente o negócio aqui. Vamos lá. Réplica. Eu inventei essa função aqui em Porto Alegre, porque acho que eu fui um dos primeiros ali, assistente da Casa de Cinema, né? Na verdade, antes de mim, teve o Milton do Prado, né? Acho que foi o primeiro assistente do Giba, né? Aí o Milton foi para o Canadá lá fazer o mestrado e tal, e eu era assistente de direção na época, né? E aí o Giba me perguntou, eu nunca esqueci, o Giba perguntou, cara, tu não tem vontade de montar, né? Tu quer ser assistente para tu poder montar? Aí eu falei para ele, mas assim, ó, se tiver que mexer naquele negócio, aquela moviola lá, eu tô fora desse negócio. Aí ele falou, não, isso não precisa mais hoje em dia e tal. Isso era em 97, 98, por aí.
Não, hoje em dia não tem, ninguém mais vai usar moviola e tal. Aí eu fui trabalhar com ele, né? Mas realmente, assim, eu me sentia essa coisa de estar sozinho era um sofrimento que eu tinha também, porque eu não conhecia nenhum outro assistente de montagem além de mim, assim. Então, por isso na época até eu criei o grupo aquele do Final Cut BR, né? Que no Yahoo, na época ainda, a gente criou uma lista de e-mail. E aí eu comecei a trocar ideia com outros caras, assim, que trabalhavam com edição e tal, fora de Porto Alegre, porque em Porto Alegre mesmo tinha muita gente que trabalhava com vídeo, assim, vídeo empresarial e tal, mas na área de cinema, que também, assim, tinha uma produtora grande ali, né? Então, Sim. tinha praticamente um ou dois montadores. Montadores também tinha pouquíssimos em Porto Alegre na época, assim, tinha mais montador de publicidade do que de cinema, assim, né? De cinema ainda estava em formação, o Giba formou a maioria. Não tinha escola de cinema também naquela época, não tinha faculdade de cinema aqui, né? Não. Então, hoje, eu te digo que eu era melhor naquela época, eu acho, sabe? Eu me lembro que eu ganhava dinheiro naquela época. Hoje em dia, nossa, tu chuta uma árvore e cai 10 assistentes, 10 montadores, tudo. Por isso que eu saí de Porto Alegre. Mas então, saiu aproveitando na então, hora certa. vamos voltar aí, na verdade, vamos pra frente agora, a gente voltou na história, vamos pra frente agora. Você estava explicando pra gente aí, pros ouvintes, Mari, como é que você acabou saindo, né, de Porto Alegre, e aí como é que foi essa história tua aí? Isso da saída de Porto Alegre, que teve esse momento onde eu poderia montar programas de televisão, ou enfim, montar produtos de qualidade que não me deixariam feliz, assim, como montadora, ou como profissional, como pessoa. E surgiu a oportunidade de eu entrar como assistente de publicidade na Conspira, Rio. E isso foi muito interessante, porque, de fato, né, em Porto Alegre não tinha muito mercado para assistência. Ao mesmo tempo, eu sabia que era um bom lugar para ficar ali nas coxias. E é um excelente espaço para observação, né? De todo o processo de montagem e o que envolve a montagem. E no Rio, eu tive essa oportunidade de ser assistente de montagem, e existia efetivamente um time muito coeso Pra quem não conhece, na a produtora. Conspiração é uma das maiores produtoras do país, né? Não sei Sim, agora, atualmente, como que ela se no encontra. Rio mas, muito forte, né? Então, quer dizer, você foi ali daquele cenário daquela época que vocês acabaram de falar, e de repente você estava numa das maiores produtoras do país. Deve ter sido um choque. Eu saí de um cenário de série de teledramaturgia diária em Porto Alegre, no sistema de guerrilha, que é o que eu fazia de montagem, para cair num esquema de publicidade alto nível. O pessoal filmava com película ainda, telecinava, a gente digitalizava o material. Tinha todo um procedimento que, no fundo, não muda, né? Assim, quer dizer, mudam as técnicas, muda a tecnologia, mas o que deve ser feito para preparar o material para o montador não muda. E você chegou como né? Assistente de montagem, é isso? Isso, assistente de montagem de publicidade. Foi uma super escola isso, de estar numa empresa grande, numa produtora grande, com projetos grandes, com diretores incríveis, com montadores maravilhosos, com produtos bons, né? Nessa realidade de publicidade grande, né? Eu fico curioso porque eu tive uma trajetória até o seu início parecida com a tua. Depois eu não tive essa felicidade toda que você teve aí no seu currículo super bonito aqui, né? E extenso. Mas eu também trabalhei muito tempo como... Eu cheguei numa grande produtora também na época, Dynamo. Eu trabalhava numa web TV, de repente eu estava na publicidade também, nessa mesma época que filmavam com filme, película, telecine, tudo que você está falando aí, né? E eu queria discutir um pouco, como a gente falou aqui na cabeça, sobre essa questão. Existem alguns tipos de assistência, né? E eu queria, só para a gente localizar o ouvinte e a gente mesmo, né? Sobre o que a gente está falando aqui. Então a gente tem, até onde eu sei, né? Vocês podem, de repente, me corrigir ou a gente vai discutir sobre isso. Mas temos aí a assistência de montagem, que seria um assistente de edição para corte, talvez. Vou tentar dar uma definição, a gente discorre mais sobre isso. Tem a assistência de ilha e a assistência... Na verdade, acho que essas duas, né? Eu coloquei aqui, assistência de edição, de montagem de ilha. Acho que o de edição meio que vai junto com montagem. Talvez exista um meio termo entre os dois. Alguém que faz as duas coisas, né? Que cuida da ilha e cuida da montagem também. Quer dizer... porque tem aquele cara... Eu, por exemplo, entrei como central técnica, que hoje em dia nem existe mais, eu acho. Mas era talvez alguma coisa mais puxado para a ilha, né? Arquivos, organização de pasta,
na época, né? Puxava, carregava e descarregava na beta, telecine, som direto, aquelas coisas todas, né? E depois acabei passando para, enfim, making off, um primeiro corte de um filme, né? E coisas desse tipo. Como é que foi a sua história específica e por onde que tipos de assistência você fez? Acho bem legal essa distinção que tu colocou, Rafa, porque existe de fato, não é dissociado, porque eu acho que o assistente acaba fazendo as duas coisas, ou precisando fazer a parte técnica e para depois poder fazer a parte mais divertida da assistência. Então, assim, a parte de assistente de ilha, que também vai para o assistente de finalização, muitas vezes, assim, pelo menos assim, a minha experiência no Rio tinha muito esse braço de finalização, né? E a diferença entre o assistente diferença não, né? O outro lado da assistência, que é a assistência de montagem, que tu vai te conectar ao montador, ao material, que são conhecimentos distintos, assim. Eu considero quase que quando eu conseguia, ou quando o assistente consegue ser assistente de montagem também, ou se conseguir apenas fazer isso, seria o suprassumo para assistência. Inclusive, acho que é aí que começa uma certa transição, que é quando você também deixa de ser assistente de montagem para ser montador assistente, que também acho que tem esse meio termo que tem a ver com aquela chavinha que a gente falou mais cedo, né? Ah, que legal. Gostei dessa definição aí do montador assistente, né? Eu procurei por muito tempo me localizar nessa linha da carreira, né? Da nossa trajetória profissional, assim, que tem isso, sabe? Acho que tem um momento onde eu acho que tem uma coisa de você também segurar um pouco o orgulho e fazer uma cozinha ali, sincar o material, exportar o OMF, tirar a EDL, que alguém tem que fazer, né? E aí eu acho que o bônus disso são os ensinamentos que a gente tem com os montadores. No melhor momento é isso, quando a gente consegue sentar com o montador, consegue ter uns toques de montagem, quando alguém vira para ti, o que tu acha disso? Enfim, eu particularmente tive as duas coisas, assim, acho que porque o momento que eu estava fazendo assistência tinha essa possibilidade, assim, eu senti inclusive que teve um momento ali por 2013, por exemplo, que já não tinha mais tanto espaço para fazer assistência de montagem por uma questão orçamentária, que isso é uma questão atualmente, né, os orçamentos estão mais apertados, né, então não querem mais pagar um assistente para ficar simplesmente na ilha, por mais que eu não ficasse na ilha, eu sempre estava fazendo alguma coisa, então tem essa coisa do assistente de montagem, ou assistente de montagem, de fazer o ingeste do material, preparar o material para o montador de acordo com as demandas dele. A parte mais linda do processo para mim era o miolo, que é quando o montador ou a montadora já está trabalhando e tem demandas, aspas, menores, que o assistente pode cobrir. Sim. Bicho, procura uma trilha para mim aqui. Bicho, faz um sound effects aqui. Bicho, faz esse efeito aqui para mim. Enfim, de estar preparando tudo ao redor para o montador e conhecendo o material e trocando ideia, enfim. Você já começa a entrar mais num processo criativo junto com o montador também, né? Não só a questão técnica, burocrática, digamos assim, né? Exato, por mais que seja limitado, porque eu acho que, assim, pelo menos para mim, assim, o que funcionou para mim foi de entender que a minha função ali era aquela. Então eu ficava meio que no meu quadrado, assim, sabe? Meu quadrado é esse e eu quero fazer desse quadrado a melhor coisa possível, sabe? E aí também tem o braço da saída do material, né? Que aí vai sendo uma assistência quase de finalização, que você vai fazer lá lista de efeitos, vai fazer aqui o list de trilha sonora, vai exportar material para som, vai exportar material para imagem, para finalização, né? Eu sou suspeito para falar porque foi assim que aconteceu comigo, mas eu vejo a importância hoje, depois de tantos anos, de se passar por uma assistência, né? Por ter sido assistente. Por mais penoso que tenha sido, por mais demorado que tenha sido, esse processo, esse período, para mim, pelo menos eu vejo, foi fundamental, como você falou, Mari. Eu enxergo dessa maneira, assim, que é base de formação para um bom montador. Não quer dizer que o montador necessariamente precisa passar por isso e que ele não vai ser um bom montador se ele não tiver sido um assistente. Mas eu enxergo como um processo supernatural e necessário. Eu concordo contigo, Rafa. Acho que tem essa parte de
Eu acho que quando você passa pela assistência, você encara os processos quando montador, com mais naturalidade, porque você já viu isso acontecer, você sabe como as coisas funcionam, você sabe como as coisas devem funcionar. Acho que a melhor parte é essa, você sabe como que as coisas, quais os objetivos que devem ser seguidos para atingir lá o objetivo final, que às vezes na publicidade é a entrega do comercial de acordo com o que o cliente quer. A série você sabe que, enfim, você tem lá alguns parâmetros, Você né? tem referência, né? Muito embora não seja realmente uma obrigação, mas eu acho que quando a gente passa por esse período, existe uma tranquilidade maior quando se assume a função... Mais segurança, talvez, né? Eu acho que sim, É porque a gente até discutiu isso aqui no episódio sobre fluxo de trabalho, e o que eu vejo, o que me incomoda muito hoje em dia, trabalhando com um pessoal mais novo, que, como você mesmo disse, né, pegou essas últimas levas de trabalho que eu não sei porquê, a gente pode discutir isso também, o assistente foi sumindo, não foi tendo espaço, você falou da questão orçamentária, de orçamento, né, de repente talvez por isso, enfim, podemos ter várias teorias sobre isso, mas o fato é que não existe mais como era aquela coisa de ter lá o assistente, né? Às vezes mais do que um por ilha, né? Um por trabalho e tal. E eu vejo nessa nova geração e nesses novos trabalhos que eu tenho feito até para YouTube, conteúdo, em projetos grandes até de canais e tal, é que é uma bagunça, assim, um lance que não teve uma preparação, que não teve uma... nem digo assistência, mas coisas que a gente aprendia na assistência, aprendeu sendo assistente, e que o pessoal simplesmente... Não é que o cara é incapaz ou limitado, nem nada disso, mas é que puramente ele não tem referência de como é aquilo, né? Até hoje eu dou muita aula de edição particular, e a gente tem conversado com o Marcelo, com o Alfredo também, que são professores também, e aí você às vezes você começa a ensinar pro cara aquela coisa meio básica de falar, cara, cria a pastinha 01, 02, 03, 04, sabe? Projetos, bruto, blá, 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 e aí você, enfim, eu tenho visto uma bagunça enorme, assim, eu falo, cara, se o cara tivesse passado 5 meses, 6 meses de fazendo uma assistência de montagem, ele já estaria Total. uma pessoa muito mais formada e organizada. Aprende etapas que você pode... É um atalho também, né? Você aprende umas etapas. Sim, ali, você não total. vai ficar se enrolando com organização de projeto, você não vai se enrolar com umas coisas que não precisa, né? Porque, enfim, claro que isso não é uma regra, né? Mas assim, tu saber como as coisas funcionam melhor ajuda. Não, total. Mas isso, na verdade, também falando mais de assistência de ilha, né? Que foi o que eu mais fiz, na verdade, quando eu fui assistente. Eu fui assistente por 2 anos intensos, que mais pareceram, acho que 4 ou 5 anos, mas foi o que eu mais peguei, assim. Agora, o que me rola a curiosidade, queria puxar um pouco o Alfredo aqui para a conversa, é assistência de montagem, ou o montador assistente. Eu sei que você fez isso muito, né, Alfredo? Inclusive, você ainda faz algumas coisas do tipo como uma divisão ali de montagem. Eu sei que você tem uns trabalhos, sim, inclusive com o Lucas Gonzaga, alguns outros montadores mais de renome até, que às vezes tem uma demanda muito grande e precisam de um outro montador. Às vezes não tem a grana suficiente, talvez, para dividir a montagem e botar o nome no crédito lá, mas, de certa forma, tem esse espaço, você tem feito isso. Como é que é ser ou fazer essa função de montador assistente? Pois é, eu estava escutando a Mari falar, é muito legal, assim, porque o aprendizado que eu tive lá não tinha muito essa divisão, assim, como vocês estão falando, assim, de assistente de ilha, de montador assistente, ou assistente de montagem e tal. Eu aprendia com o Giba, que era o montador, que era a pessoa que tinha mais experiência ali com o processo, digamos assim, né? Ele ia me passando o que eu tinha que fazer e eu fui entendendo, assim, que eu era eu tinha que proporcionar o maior conforto possível para o trabalho dele poder acontecer sem trancos, assim, né? E aí, assim, aos poucos eu fui entender. Ele me dizia, quando ele trabalhava na Moviola, a obrigação do assistente era assim, o montador não podia esperar mais do que, tipo,
10 segundos, assim, para ter na mão o plano que ele queria, assim. Então, quando o assistente tinha que ser muito organizado para correr e pegar o pedaço de filme que ele queria enquanto o cara estava pensando naquela cena ali. Então, a função do assistente de montagem, ela estava muito mais conectada com o montador em todo o processo, né? Então, não dava para fazer isso como faz hoje. O cara prepara o material, deixa para o montador e vai para o trabalho, assim. Naquela época era impossível isso. Então, eu tive sorte por esse método, né? Que era, isso é uma coisa que é importante a gente falar, assim, a coisa do método. O quanto isso foi modificando com o tempo, né? Enquanto se fazia... O cinema, durante muito tempo, foi feito com película e tal. A montagem, sei lá... 90 anos ali, eu acho que foi feito da mesma forma, até que entrou a coisa do computador e tal. Tinha um método rigoroso, assim, que era esse processo de como é que tu separava o material, como é que tu dividia as cenas, fazia o copião, por ordem, né? Ia colocando, primeiro juntando todos os takes e todos os planos na ordem da narrativa. Então tinha todo um processo para depois separar, assim, aí separava por cenas o material, deixava aqueles pedacinhos de plano ali. Era muito rigoroso isso. E o processo de montagem na Moviola, o assistente, digamos assim, era a única maneira de tu poder profissionalizar, criar um novo montador, era através do processo de assistência de montagem. Não existia outra maneira de tu aprender. Tu tinha que aprender a mexer naquela máquina, aquela geringonça ali na Moviola. O cara tinha que ter horas e horas de olhar para um montador fazendo aquilo, dominar aquela máquina a ponto de fazer aquilo de olho fechado, até ele poder ter a segurança de pegar um material para ele montar, porque um erro, né, de um corte errado custava o cara ter que emendar um filme ali. Então ele causava um problema enorme, assim, a tentativa e erro. Então aquela formação do assistente ali era a única maneira de tu formar um montador, era através do processo de assistência de montagem, que hoje já não é mais assim, né? Eu aprendi muito, muito colado nisso, assim, porque o Giba tinha acabado de sair do processo de trabalhar na Moviola e começou a trabalhar numa ilha digital. E aí, então, eu entrei e eu era assistente dele, como ele sabia como que um assistente fazia, cara. Ficava durante todo o processo de edição, ficava do lado. Então eu fazia desde a parte, né, de sincronização, de separação em pastinhas ali das cenas, tirava as rebarbas, fazia subclipe, ele tirava as rebarbas e tal, deixava o mais organizado, botava o nome, tinha que botar nome um por um, né, da cena, plano, tomada e tal, tudo deixava organizado para ele. E ainda por cima eu ficava estudando software de edição, porque o Giba ele dominava o mínimo, ele conseguia montar, mas assim, todos os recursos que tinha no programa, eu ficava do lado lendo o manual ali, e às vezes eu ficava dando dica para ele, isso aqui que tu tá fazendo assim, poderia fazer assim, 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 é muito mais rápido, tem esse atalho, tem não sei o quê. Então eu ia ajudando ele a dominar o software também, né? E eventualmente você poderia entrar como um operador pro Giba, ou isso não acontecia? Porque eu já vi alguns debates até lá na EDT mesmo, no primeiro encontro, que eventualmente, eu não lembro agora o nome da editora, ela não dominava muito o Avid, e aí a assistente entrou como uma operadora, né, ali para ajudá-la. Tem casos, Humberto assim, Martins trabalha assim parece também, que né? Humberto Martins, não, eu não sei se o Humberto Martins não opera o Avid, acho que ele opera. Eu acho que opera, mas pelo que eu vi até em documentários, tipo, ele mas fica ali do lado falando. Eu vi, por exemplo, no making off do King Kong, né, o Peter Jackson e o montador dele, os dois ficam deitados num sofá, cada um de um lado da ilha, assim, deitado num sofá, e fica um montador, operador ali, que fica operando a máquina, e eles ficam falando pro cara, não, tira 2 frames daquele ali, agora dá mais tanto, não sei o que, não, pega aquele outro plano lá, aquele close, aqui a gente tem que meter um close. Então eles ficam, o montador, o diretor, deitado, cada um de um lado, e tem um escravinho ali, que é um montador escravo, né, mais uma versão, que fica operando. Não, isso comigo não acontecia, porque o Giba ele precisa botar a mão, assim, para sentir, né, o corte e tal, e fazer as coisas, ele precisa botar a mão. Então eu ficava do lado dele. Só que o que acontecia? Às vezes, ele saía para dar aula, sei lá o quê, e eu pegava e começava a adiantar um corte de uma cena, montava a cena para experimentar. Isso é uma coisa legal, que aí na Moviola não poderia fazer isso.
assim, eu teria que já ter muita prática para poder me aventurar a mexer no material, porque depois o cara, para desfazer aquilo, ia ser uma desgraça, né? Então, na ilha eu poderia fazer, na ilha digital eu posso lá fazer uma pré-montagem de uma cena, e aí depois eu nem mostrava para ele começava a montar como se aquilo não existisse, mas eu estava vendo como é que ele estava resolvendo uma cena que eu tinha quebrado a cabeça para montar, e aquilo ali foi o que mais me ensinou, assim. Eu uso, inclusive, esse método até hoje em aula, assim, que é de fazer toda a turma montar a mesma cena, e aí a gente assiste junto as montagens de cada aluno, assim, e aí eles vão aprendendo uns com os outros, né? Porque o cara, quando tenta resolver uma cena, montar, ele tem que ver todo o material, ele quebra a cabeça, ele sofre com aquela montagem ali, mas ele sabe tudo que tem. Aí quando ele vê outra pessoa que trabalhou em cima do mesmo, que é uma coisa raríssima de acontecer na vida real, assim, né? Fora de uma sala de aula, que é dois montadores montar a partir do mesmo material bruto. Então, quando eles veem como é que o colega deles resolveu aquilo ali já dá os insights, assim, de, cara, ele pegou aquele negócio que estava lá naquele lugar, puxou pra cá, usou o close que era antes da doação do diretor, ele roubou aqui um close e tal, botou. Então, aquilo ali é que dá, assim, aquela epifania, assim, né, nos alunos. É nesse momento de ver tudo que é possível fazer com o mesmo material bruto, né? E o mesmo roteiro, o mesmo material, tu consegue contar coisas diferentes, assim. Alfredo, e você tem trabalhado, Alfredo e Mari também, vocês têm trabalhado hoje em dia com assistentes? Vocês têm assistentes de vocês? Pois é, isso mudou, né, um pouco assim no mercado. É muito raro ter assistente. Como eu fui do Giba, é muito raro, assim, essa coisa de ser um montador, assistente, ou o assistente de montagem, né? Eu tenho, eventualmente, assistente que prepara para mim o material e depois eu fico sozinho, assim, montando. É muito raro ter... Isso por falta de grana, de verba, ou por falta de gente para fazer? Na verdade, claro, os orçamentos são menores, assim, quer dizer, é aquilo que a Mari falou, né? Cada vez é mais difícil manter um montador por todo o processo de edição, mas é estranho porque... assistente, né? É isso, manter um assistente, né, por todo o processo, mas é estranho porque tem muita gente que se oferece para ser meu assistente sem cobrar nada, assim, e mesmo assim eu acabo, não, vou te chamar e tal, mas acabo não chamando, assim, para ficar... Até porque aí eu tenho que trabalhar no horário que eu vou combinar com a pessoa, sabe? Eu já tenho aí o meu... Você fica meio preso. A maneira ali. como eu fico meio preso de ter que chamar, e a pessoa entra, às vezes, no meio do negócio, ela não viu todo o material, às vezes o cara assim, não organizou o material, ele não conhece nada, aí fica do lado vendo, não tem muito, de repente eu vou me dispersar e tal, sabe? Então, não tenho tido muita oportunidade, mas é uma coisa que eu acho muito legal de ter alguém para tu poder dialogar, assim, né? Eu tive alguns assistentes, assim, que acompanharam todo o processo e tal, foi muito legal. É muito mais prazeroso o processo de montagem, tu poder estar montando e alguém tá ali contigo validando cada corte, assim, né? Legal, isso aqui ficou bom. Mas quem sabe tal coisa, o cara dá um palpite, tu poder testar, sem estar com o diretor ali, porque o diretor aí é outra relação, assim, né? Que ele tem o roteiro na cabeça, ele tava lá na filmagem, então é outra relação que ele tem com o material. Um assistente tem a mesma relação que eu tenho, assim, de ficar tentando achar o melhor daquilo que a gente tem, sem estar preso, né, com coisa, assim, ideia pré-estabelecida e tal. E você, Mari, você tem trabalhado com assistentes? Então, eu preciso de assistente, assim, é uma coisa que eu preciso mesmo, assim, eu sofro num nível de ficar sem energia se eu tiver que organizar material e sincar, assim, organizar do zero, sincar, enfim. Então, assim, para ingeste de material eu preciso, quando tem que sincar. Preciso, é uma coisa que me faz mal já fazer isso, assim, eu sofro, eu já não consigo fazer isso com leveza. E acho que me distrai do meu trabalho como montadora, que eu acho que tem uma outra pegada, acho que a gente usa um outro lado do cérebro quase, para fazer para fazer dramaturgia, para trazer emoção, que eu acho que é outra pegada. Durante o processo de montagem, talvez por ainda estar numa etapa da minha vida, assim, eu não tenho ainda assistentes que eu consigo ter ao longo do meu trabalho, que possam me acompanhar. O que eu faço bastante, e aí aproveitar o que tenho, em série, de pegar e chamar colega do lado, bicho, vamos, olha isso daqui, o que você acha? Até às vezes para criar uma unidade na série, né, e entender quem são os personagens, o que está acontecendo, o que a gente está querendo fazer, e também para ter uma visão de fora.
E assistente também, que você chama lá para ver o que você acha, o que você não acha e tal. Ainda não sou essa pessoa que consegue abrir mão de fazer todos os cortes do filme que eu trabalho, assim, eu sofro. Se alguém mexe um frame, eu sofro, assim. É um filho, né? Aquela coisa ali... Mas é um apego que eu tenho hoje, né? Quem sabe daqui a um tempo eu já me torne uma pessoa mais desapegada e liberando material. E vamos lá, galera. Também queria reforçar uma coisa que a gente falou que os assistentes, a gente está com poucos assistentes e tal. Mas assim, o que eu sinto é que quando a gente cava um pouquinho mais, cara, brotam uns assistentes maravilhosos. E também tem a coisa do papel do montadora, de valorizar esses assistentes e reforçar a importância deles para todos no projeto. Porque valorizando o assistente, a gente está valorizando o nosso tempo de montagem, né? Então tem esse negócio agora como montadora, também de tentar reforçar a ideia de que como é importante ter um bom assistente dedicado e bem remunerado para conseguir se manter por mais um tempo como assistente. E também em relação ao que tu falou do Rio lá, que tem um pessoal que não quer mudar essa chave, eu acho maravilhoso. Até se a gente for olhar para o lado, o pessoal que faz assistência de direção, volta e meia, é assistente de direção, ponto, entende? Então, tem isso que é de passar bastão. Eu, quando saí da assistência, também passei bastão, ensinei muita gente a fazer as coisas, sabe? Eu comecei a fazer assistência chefe, assim, né? E aí tinha os assistentes mais novatos, então acho que tem todo um destrinchar de caminhos aí que é muito legal a gente não perder, sabe? Até aproveitando, Mari, essa deixa, era até uma pergunta que eu ia deixar para o final, mas eu acho que é excelente momento para a gente falar disso. Como é que vocês acham, você, Alfredo, que quem está interessado em começar como assistente, em entrar na profissão, como é que a pessoa pode fazer? Quais são os caminhos? Porque sempre foi, claro, hoje em dia a gente tem a questão da formação, mas sempre foi uma coisa muito de contato também, né? De networking, de você estar ali próximo das produções. Como é que vocês veem isso hoje em dia? Assim, a minha dica que eu dou sempre para as pessoas é tentar... Parece uma coisa idiota, mas... tu tentar fazer um curso, cara. Se tiver, assim, a EDT abrir um curso de montagem ou um encontro onde vai tentar se aproximar disso, assim, dos montadores, dos professores e tal, porque é ali que tu vai poder fazer o teu networking, assim, onde tu vai conhecer outros montadores, vai conhecer esse professor, enfim, que pode estar interessado em trazer... Eu tô sempre tentando puxar ex-aluno, assim, para o trabalho, assim, né? E até indicar para as pessoas, me pedem muita indicação de gente, assim, que está começando, e as pessoas pedem exatamente isso. Eu quero um cara que tu acha, assim, que ele tem talento, é criativo e tal, não precisa ter experiência, não precisa ter... Então, isso me pedem muito montador e assistente, assim, para o cara aprender, né? Então, é uma maneira de tu se aproximar do mercado, é procurar os cursos, assim, isso quem tá no Rio, São Paulo, tem curso pra caramba, assim, tem muito espaço, lugares em que as pessoas se encontram e tal, para começar, né? Claro, tem que ter uma disposição para começar ganhando uma miséria, porque não tem muito assim isso de chegar já querendo botar banca e tal. Não tem como. Tu vai começar sempre com os projetos com menos grana, com projeto filantrópico, ou projeto de baixíssimo orçamento. Então, até assim, tem um movimento agora que eu tenho feito trabalhos com algumas pessoas assim, que trabalham com baixo orçamento. Cara, assim, pode ser... que o cara ganhe 50 pila para fazer, mas ele não vai fazer de graça. Uns 50 pila eu vou conseguir. Então tem isso também, que eu acho que é uma coisa legal, assim, o cara, mas não dá para tu ir esperando já pegar trabalho que tu vai sair super bem remunerado. É uma profissão que demora tempo pro cara conseguir se encaixar, assim, e poder viver disso, né? Eu assino embaixo do que o Alfredo fala, exceto quando ele fala de remuneração, porque eu acho que tem uma coisa de técnica. É uma questão técnica, né? Assim, eu acho que, de modo geral, no mundo do entretenimento, os técnicos são remunerados. Então, eu vejo muito como uma porta de entrada, e tem que realmente saber software, porque tem que saber software, mas eu acho que tem que ser remunerado. Enfim, eu não consigo imaginar uma pessoa que em primeiro lugar, assim, acho que tem a coisa de ser humilde, eu sou um excelente montador e faço montagens incríveis. Sim, mas se você quer tentar um caminho um pouquinho mais estruturado, seja humilde
né? E vai fazer lá a parte chata do negócio porque alguém tem que fazer. Mas eu acho que é importante a remuneração, assim, eu não consigo imaginar uma pessoa fazendo assistência de montagem sem ser remunerada, sabe? Porque eu acho tão técnico, eu vou te falar bem honestamente, é tão técnico e tão chato que eu acho que se a pessoa não for receber lá um cachezinho minimamente interessante, puxa vida, sabe? Aí fica difícil ir por esse caminho. Aí eu vou dizer, vai ser autodidata, se vira, faz uns negócios incríveis e põe na roda, porque pra mim a assistência tá muito ligada também como uma forma de tu ter uma sobrevivência financeira e também de se colocar no mercado na coxia, né? Mas eu acho que tem muita, pra mim, assim, sempre teve muito uma ligação com sobrevivência financeira, assim, pra mim. Deixa eu só fazer uma tréplica aqui, porque eu acho que é... Não, eu concordo com a Mari, assim, o que eu acho que talvez não tenha ficado claro quando eu falei a questão do cara trabalhar assim, sem receber, enfim... Cara, sempre eu considero assim, eu tenho que olhar qual é o projeto que eu estou me envolvendo, assim, quem é que está bancando isso? Tem um cliente, né? Tem uma... Porque, eventualmente, tem algum projeto que é sobre morador de rua, não sei o quê. Bom, daqui a um pouco, né? O cara tá com um projeto super bacana, tudo que eventualmente vai ter algum tipo de remuneração, mas pela causa, daqui a um pouco, vale a pena, assim, sabe? Alguma coisa que é... Não, eu acho aprender, que vocês né? dois estão certos. A questão que me incomoda é o seguinte, eu acho que para entrar, sim, você precisa mostrar seu serviço, sim, infelizmente o mercado funciona dessa maneira e talvez você vai ter que fazer algum trabalho de graça ou ganhando muito mal. Agora, o que me incomoda é, por exemplo, você vê aqui o currículo que eu falei aqui, tive até que parar para respirar aqui e brinquei com vocês aí na cabeça do programa, um currículo enorme da Mari como assistente, sim. né? Você imagina se a pessoa fosse fazer tudo isso daqui pela camaradagem, né? Ou ela não, né? Como ela mesmo falou, ela tinha desistido da área, né? E não tinha se tornado essa montadora que ela é hoje. Então, o que me incomoda e o que me incomodou lá atrás, também quando eu fui assistente, é que na maioria dos casos, primeiro, é mal valorizado a função assistente de montagem. Parece que o assistente de montagem é uma função transitória. Você sempre está para se tornar um montador e então você não merece nada porque você ainda não é um montador, né? E segundo, que nunca existe, embora se pressuponha que seja, né, se tenha como certo que é uma fase transitória, nunca está claro como isso vai acontecer, né? Não existe um plano de carreira, não existe salvo algumas raras exceções. Na maioria das coisas que eu vivi nos últimos 15 anos aí, é a minha percepção. Então, quando eu larguei de ser assistente meio no tranco, porque eu queria continuar com aqueles montadores, queria continuar em contato com aquelas produções, queria aprender mais, só que eu não podia, eu simplesmente não podia mais ficar ganhando muito pouco, né? E aí me retrucavam, não, mas um dia você vai virar montador e você vai ganhar. Só que assim, aí você vai ver a disparidade. Não funciona assim, né, Rafa? Pois que não funciona assim, né, cara? A disparidade de grana que eu ganhava e o montador ganhava era tipo 10, 15 vezes o que eu ganhava. E eu falava, caramba, não tem não digo nem um meio termo, mas assim, poxa, não dá pra, né, levar pelo menos pra um nível da dignidade aqui, pro cara poder continuar em condições de aprender num nível mais avançado pra quase se tornar um montador. Quer dizer, então a conta pra mim não fecha, sabe? O que eu via na época, eu não sei como é que tá hoje em dia, porque, né, faz muito tempo que eu fui assistente há 10 anos atrás, mas a conta pra mim não fecha, quer dizer, os caras querem alguém barato pra aprender pra virar montador, mas me parece muitas vezes que isso é uma desculpa pra ter uma mão de obra barata, pra ver até onde o cara aguenta e aí ele explode e vai embora, e aí você pega um outro que tá saindo da escola, porque... Mas é o barato que sai caro, né? Total, mas eu vejo muitas vezes isso acontecer, né? Agora, o que eu achei muito legal, que eu vi lá no encontro da IDT, no último, que teve no Rio em 2018, quando a gente acabou de voltar lá do Summit, a gente foi para lá tava lá, o Alfredo e o Marcelo Ferraz, e na mesa, tinha uma mesa, eu não lembro se a mesa era sobre assistência exatamente, mas eu lembro que na mesa tinham 2 assistentes, mulheres, e elas falavam, inclusive, não sei se as 2 ou uma delas era mais velha, assim, da nossa idade, na casa dos 40, talvez 40 e tantos aí, e era assistente até hoje, e gostava de ser assistente, e tipo, tô bem, muito obrigado, e era isso que ela queria, ela gostava, ela se satisfazia com isso, ela estava realizada profissionalmente, e estava ganhando seu dinheiro. Quer dizer,
olha que legal, né? Quer dizer, eu não sei se eu... Porque eu tinha essa coisa lá atrás também. Eu sempre fui um cara, eu lembro que o Alfredo falou nos primeiros episódios aqui do Sala de Edição, ele falou o quanto ele gostava de tecnologia, né? Sim. E de organização e de metodologia. E até hoje, assim, a gente faz tantos episódios aqui falando sobre tecnologia, né, Alfredo? E dicas, Sim. e truques, e atalhos. E a gente nos grupos aqui, a gente sempre tá trocando informação e videozinho e tal. Eu sou um cara muito parecido com o Alfredo, disse nessa ocasião e em tantas outras aqui. Eu sou um cara que talvez, eu não sei, há 10 anos... Hoje eu tô satisfeito do jeito que eu tô. Mas há 10 anos atrás, talvez eu quisesse ser, né? E eu falava isso, eu falei, tá, mas e se eu quiser ser um assistente para sempre? Não tem lógica, porque aí você tá ganhando uma coisa muito inferior pela promessa de ganhar 10 vezes mais depois, né? Então, enfim, eu não sei como é que é. Acho que a Mari pode falar um pouco melhor. Eu já falei pra caramba aqui. Queria a sua opinião, Mari. Porque você até, alguns anos atrás, estava em assistências de filmes como, por exemplo, Tava vendo aqui o Robocop, do José Padilha, filme que é um filme gringo. Até como é que foi tudo isso pra você? Em primeiro lugar, a bandeira de valorização dos assistentes, eu tô com ela sempre levantada, sabe? Porque eu acho que o mercado só tende a ganhar com assistentes qualificados. Além do que, quando eles se tornarem montadores, isso vai ser um ganho para o mercado, entende? E acho que é uma formação maravilhosa, acho que tem a coisa de... você otimiza seu tempo. No fundo, assim, todo mundo quer corte bom e rápido, né? Então, acho que remunerar decentemente um assistente para ele ficar o tempo suficiente, para ele entender todo ao redor dele, para quando for montar, já estar familiarizado com todo o rolê. É isso, entende? Então, assim, essa bandeira de valorização do assistente é uma bandeira que, para mim, assim, o braço chega a doer de tanto que fica levantada. Agora, sobre os projetos que eu trabalhei, o Robocop eu já estava em transição, assim, a minha transição foi uma transição meio lenta até. O Robocop, por exemplo, não foi nenhum trabalho que eu fiz com o Dani Rezende, foi um trabalho que eu fiz com o Padilha aqui no Brasil, no Rio especificamente. Porque eu já tinha um know-how com efeitos, video effects, então ele precisava de alguém para dar um apoio semi-técnico na coisa de avaliação de efeitos, e aí chegou no meu nome por né, o mercado, e aí consistia em aparentemente um trabalho técnico que eventualmente eu estava lá dando pitaco, né, quando cabia, sobre o que eu estava enxergando. Não, mas de certa forma você estava... A minha questão é, você, por exemplo, você aceitou esse trabalho e fez esse trabalho. Não foi porque, olha, o Robocop vai ficar famoso e seu nome vai estar lá na telinha, né? Foi porque alguém te pagou, né, um salário que condizia com a tua categoria, com a tua habilidade, com o que você aplicou ali, embora você estivesse nessa transição, né? Sim, eu acho que, eu não sei se por sorte ou talvez por realmente começar a minha vida montando em esquema guerrilha em Porto Alegre, quando eu fui fazer assistência, para mim estava muito ligado à sobrevivência financeira. Por isso que eu realmente sou a pessoa que levanta a bandeira que deveríamos poder ficar um bom tempo como assistentes e bancarmos-nos, né? Sim. Para tô com essa bandeira também. Assim, dar qualidade para os projetos e ter qualidade como profissionais, né? Então, acho que as produções só tendem a ganhar quando valorizam os assistentes. Então, assim, a bandeira segue levantada. Mas você vê que isso ainda existe, esse espaço hoje em dia, então, outras pessoas... Porque eu realmente, quando eu olhei o seu currículo, eu realmente fiquei espantado. Não sei se é espantado o nome, mas me né, deu um estalo. Eu falei, nossa... ela fez muita coisa como assistente. Quer dizer, ela deve ter tido um caminho bacana, assim, né? Honesto. E aí lembrei daquela outra montadora que eu queria muito lembrar o nome, mas não tô lembrando aqui, me perdoe. Mas se ela estiver ouvindo aí, que ela falou lá na mesa da EDT sobre essa questão, que ela encontra trabalhos que ela consegue ter. Obviamente não vai ganhar como montador, mas também não é exigida como montador, né? Mas está ali honestamente trabalhando como assistente de montagem. E a minha curiosidade isso existe? Vamos dizer, existe uma carreira para quem quer seguir como assistente de montagem ou, né, ou até se formar como assistente de montagem? Porque eu, por exemplo, teria muito facilmente, se não fosse o percalço da grana, eu teria optado por ter feito, por exemplo, um caminho que você fez, sabe? Sólido, Sim. De assistência sólida, de ter mais horas de voo ali com montadores fodas, sabe? Sim. Ter relação, né? Ao fazer o networking e tal. Quer dizer, isso é possível hoje em dia?
Rafa, eu te diria assim, de fato, os orçamentos estão muito apertados, mas eu consigo ver algumas pessoas se destacando na assistência. E aí, e sempre reforçando a importância delas conseguirem se estabelecer de fato, porque vão se qualificar e vão qualificar, tudo vai ser mais rápido. E então, assim, eu vejo algumas pessoas conseguindo algum destaque como assistentes. Sempre estou com a bandeira levantada de que isso todos nós ganhamos. Além do que, um assistente que você consegue remunerar de uma forma que ele consiga se manter assistente, não tenha que sair correndo para montar. Também é uma pessoa que depois de eu acho que também a coisa da transição, retomando uma coisa que tu falou antes, a transição, claro, quando arrocha no financeiro você vai ter que mudar porque não tem jeito. Agora, mesmo com o financeiro, acho que chega uma hora que esgota. Pra mim, chegou uma hora que esgotou, assim, me pediam pra exportar o MF, eu sentia coisas no estômago, mas pudera assim, também, eu tava contando aqui, quantos assistências você fez aqui? Bastante. Tem 19 filmes aqui, filme e uma, duas séries. Faltam uns 2 aí que eu não coloquei pra não passar. Assistência pra caramba. É uma estrada. É uma estrada. Mas também, assim, exatamente pelo fato de ter vivido ali uma época onde as coisas funcionavam um pouquinho melhores, entende? E tanto que, de fato, em 2013, ali, quando começou a apertar os orçamentos e tal, eu disse, então, né... Pois é, mas aproveitando o que você tá falando, eu achei legal que você falou que uma hora cansou, né? Vamos virar o jogo agora. E o outro lado, né? Como é que se vira a chave você não teve o problema que eu tive aqui, de ter que ir no tranco e tal, tá lá, conheço muitos amigos que estão nessa situação. Como é que você vira um montador? Que momento que alguém vira pra você e fala, você está pronto, agora você não precisa mais ser né? Porque é muito difícil isso, né? Eu sinto que em muitas casas, aquela velha história, né? Prata da casa não vale nada, não é valorizada. Geralmente quando o sujeito muda de uma casa para outra, de um diretor para outro, acaba fazendo essa transição aí. E tem gente que tem muita dificuldade até hoje de fazer isso, porque é estigmatizado como o assistente. E, né, como é que faz, né? Como é que você fez? Te diria assim, acho que tem a coisa de, em primeiro lugar, para você ficar muito tempo na assistência, o tempo que você considera suficiente, você tem que ser remunerado, ponto final, entende? Porque não é tão divertido assim, né? Você, enfim, não vou entrar nesses detalhes da profissão nesse momento, mas assim... Acho que para quem surge a oportunidade, diretores, você vai montar para mim, e isso é muito legal. Eu passei por isso num sentido mais do montador que eu trabalhava, ele começou a me botar para montar com ele, então eu dividia umas coisas com ele, sabe? Acho que é tipo, vou dar uma chance aí para ela, tá tanto tempo aqui penando na cozinha, vem aqui pro saguão, sabe? Então, acho que tem a coisa de, ao redor, tu começar a ser chamado para montar, normalmente fazer a montagem adicional, né? Começar a meiar alguma coisa, uns projetos e tal, por uma questão de confiança estabelecida, mas, acima de tudo, e sempre reforçando que tem que estar atrelado a remuneração condizente com poder pagar as contas, poder ter lazer, né? Mas por mais que dê para fazer 2, 3 turnos por dia, porque também essa quantidade de filmes que eu trabalhava 2, 3 turnos por dia, né? Fazia tudo que aparecia. Porque me divertia também, né? Mas eu acho que tem a coisa do você ser chamado, você começarem a te puxar pro lado da montagem, e acho que tem um lado que também você tem que dizer basta. Não, agora chega. Agora, pra mim foi assim, não aguento mais, já fiz muito isso, sabe? Agora eu não consigo mais, assim, chega uma hora que não funciona, assim, não me faz feliz, assim, não me traz felicidade. E aí explorar o que te traz felicidade. Acho que muitas vezes, quando alguns assistentes que eu conheço, que fizeram a transição, muitas vezes é assim... Você, quando assistente, se você consegue ficar tanto tempo no mercado, como assistente, você tem que ser bem remunerado. E para você fazer a transição, volta e meia, você vai ganhar menos para montar do que você ganhava como assistente. Eu estou falando de um mercado anterior, não de agora, porque, claro, o assistente hoje, eu fico chocada com os valores que eles recebem. Então, assim, não tem como também, se for abaixo daquilo para montar, bicho... Sei lá, vamos mudar de área, né? E o que é um problema, desculpa, eu me estendi um pouco a mais. Não, tranquilo. Aqui a gente quer conversar mesmo. Mas, Alfredo, o que você acha disso tudo, cara? Você concorda?
Eu concordo com a Mari, assim, porque eu tava pensando, assim, quando quando vocês estavam falando, né, que o cara quer correr para ser montador, para ele poder ganhar mais e tal, e eu lembro que quando virei montador, eu comecei a ganhar menos do que eu ganhava como assistente, assim, eu lembro que eu ganhava bem, tinha um cachê fixo, eu ganhava por semana, eu saía, terminava um filme, eu já estava começando outro, então eu tinha uma estabilidade, e quando eu comecei a fazer freela como montagem e, enfim, tentar me... Cara, eu comecei a ganhar menos, assim, até hoje eu lembro, assim, disso eu tenho saudade um pouco daquela, não só pela grana, enfim, mas até porque mudou, né, hoje já é como a Mari falou, não tem mais, tem uma desvalorização, assim, um pouco talvez do trabalho do assistente. Eu tenho saudade um pouco dessa coisa da ligação com a questão de aprendizado durante o trabalho, né? Por isso até que eu estava falando essa coisa de começar a trabalhar meio... Eu não aconteceu isso comigo, de eu começar a trabalhar sem receber, né? Eu comecei a trabalhar, não sabia quase nada e já recebia para aprender. Só que é muito raro isso acontecer, assim, tipo, quando eu falo que o cara, para entrar num projeto, às vezes para tu começar na área, né, tu não sabe nada sobre esse assunto, não sabe usar um software, não sabe... Aí, assim, alguém tem que te fazer um favor de te trazer para uma equipe, para tu, cara, assim, tu faz assim, funciona assim o software, o cara poder aprender e entrar nesse mundo, é muito difícil, o cara vai entrar e já vai ter, não, peraí, mas tem que te respeitar, vou te pagar tanto para tu aprender a fazer, é um mundo... Só a casa de cinema faz isso, eu acho. Mas eu acho que talvez isso esteja ligado à função mais do estagiário do que à função do assistente, sabe? Porque claro, uma coisa assim, ó, entrar como estagiário, beleza, volta e meia o cara vai quase que pagar para trabalhar. Não que eu acho, não defendo isso, mas digo assim, sei lá, vai ganhar lá o VR, vai ganhar... Eu já tô quase cobrando simplesmente pra estagiário aqui pra vir. Tem tanta gente pedindo que eu digo, cara, tá, me paga aí, paga um cachê, eu te ensino, né, a função. Eu acho que tem a coisa do estagiário, tem a coisa do assistente de montagem, acho que tem a coisa do montador assistente, tem a coisa do montador adicional e tem a coisa do montador. Não necessariamente a pessoa tem que passar por todas essas etapas, mas existem essas etapas na escalada, né? Sim. Não, exatamente. Talvez eu estava me referindo mais ao estagiário mesmo, o cara que quer entrar quer conhecer pessoas, quer ter uma oportunidade de aprender. Mas não tem o que oferecer ainda, né? Exatamente. Não tem ainda uma trajetória, um conhecimento, não tem como ele se destacar ainda, né? Mas ele tem muita vontade de aprender, sabe que gosta daquilo e tal. E aí eu acho que realmente, nesse sentido... Porque eu te digo, até eu como montador, já tem acontecido comigo de eu montar piloto, por exemplo, de série sem receber nada, porque eu tô apostando que aquele projeto... Cara, esse projeto, se render, eu quero estar ali para fazer a primeira temporada, a segunda temporada e tal. Então, tem essa coisa assim como um investimento, assim, de tu, cara, te junta com isso aqui, claro. Aí, é isso que eu digo, com quem que tu tá trabalhando, né? É uma galera que é teus parceiros, um diretor que tu acredita, o cara já trabalhou contigo mais de uma vez, é um projeto novo, tem uma prospecção em cima daquilo. Bom, aí vale a pena, né? O que vocês acham? Quais são as qualidades necessárias para um bom assistente de montagem? Ou para quem quer começar aí, né? A gente está falando muito de cinema, né? Cinema e publicidade, que eu acho que um dos únicos lugares onde ainda se cabe um assistente de montagem, um assistente de ilha. Lógico, em televisão você ainda tem essa função em realities, mas é uma coisa mais tabelada, né? Mais setorial, às vezes nem é o mesmo setor. Em alguns programas a gente acabava nem cruzando com esses assistentes, era uma coisa meio estranha até, mas enfim, são mercados bem diferentes. Mas pensando nesse mercado da publicidade, do cinema, de séries, como é que o ouvinte aí que tá antenado aí, né, gostou do tema, tá querendo se tornar um assistente, de repente ele já edita conteúdo, é um filmmaker, um videomaker, e tem essa curiosidade, que perfil que vocês acham que eles têm que ter e que passos eles devem seguir, né? A gente já falou um pouco disso, mas vamos traçar mais essa questão do perfil mesmo ali, para virar um bom assistente de montagem. Ou qualquer um pode ser moldado. O que vocês acham? Acho que, em primeiro lugar, é ter humildade para aprender, entende? Porque, principalmente, assim, por mais que você tenha muito conhecimento, tem que ter humildade porque, cara, assistente também erra. E a gente tá para aprender, entende? Tem que ter humildade para também saber que, eu sei montar, mas calma, aqui você tem que fazer tal coisa. E aí aproveita esse momento para ficar nos bastidores. E eu acho que é importante ter uma veia bem nerd, assim. Eu acho que, para mim, isso funcionou muito. Eu tenho uma veia nerd que, em 2008 rolou a Red, eu já estava aprendendo Red. Em 2009 eu já era
mas sei lá, só sabia eu e mais um de Red, aí eu comecei a fazer long em Red, então tem que ter uma onda de ser nerd, de saber pesquisar, de saber aonde pesquisar, também de aproveitar as influências ao redor, que é perguntar e ter ideias, assim. Eu, quando fui para o Rio, eu tenho uma história muito boa, assim, que era em Avid, né? A publicidade da Conspira era Avid. E eu nunca tinha mexido em Avid, mas já mexi em Final Cut. Quando precisei mexer em Premiere, eu aprendi Premiere, sempre foi muito tranquilo. E aí, quando caí no Avid, era um bicho muito diferente, né? E lembro de estar ali no intervalo, daqui a pouco virar pro montador da casa lá, Vicente Cubruz, e disse, cara, como é que tu aprendeu Avid? Eu li o manual. Entende? Então, assim, você vai falando com as pessoas dos seus problemas. Tira o chapéu aí eu fui pra esse lá cara e eu aí. li o manual. Eu li o manual, entendeu? E comecei a dar aula, entendeu? Comecei a ensinar umas paradas que as pessoas em volta não estavam sabendo ainda, porque ninguém tinha lido a droga do manual. Depois eu fui saber que o Vicente só leu o manual porque ele foi um dos primeiros a mexer em Avid no Brasil. Olha só. Mas, assim, li o manual. Então, assim, tem as coisas de também aproveitar ao redor, sabe? Pedir ajuda, sabe? Saber pedir ajuda, saber dizer que tá com... É a coisa da humildade e também de... Cara, ainda mais assistência em época digital, bicho, tem que ser nerd, cara. Tem que ir lá no... Não sei se usa ainda Creative Call. Eu usava muito Creative Call, ficava lendo, até solucionar problema, entendeu? Nossa, foi longe então, agora, hein? Creative Call. Mas Cara. não sei se tá bombando ainda. Não, mas, ainda cara, tem. Ainda tá por aí. Mas acho que já não é mais o principal. Solução de problemas. Eu assino embaixo do que a Mari falou. Talvez, assim, para mim, se fosse resumir a uma característica, é essa coisa que ela falou do cara ser meio nerd, assim, de gostar muito de aprender tecnologia, não ter medo de aprender um software, de pesquisar, resolver as coisas, bater a cabeça até conseguir descobrir como é que funciona e ter prazer nisso, assim, né? Prazer de desbravar um software, um workflow e tal. Porque, até assim, eu comparando com a época que eu comecei ali, eu era apaixonado, eu queria ser assistente pro resto da vida, porque eu era apaixonado pelo Final Cut. Eu gostava mais do Final Cut do que de cinema, assim, eu não tinha essa coisa de cinéfilo e tal. Eu era apaixonado por aquele software, assim, queria saber tudo que ele fazia. Eu comecei a tentar aprender programação que tinha um negócio que dava para programar os efeitos. Aí eu vi, não, eu sou nerd, mas não tanto, né? Aí a coisa de programação já é mais Não complicado. é por aí. Mas naquela época não tinha tanta... Porque hoje, cara, cada câmera que vem com cada codec novo é um workflow diferente, é muito mais complexo do que naquela época. Hoje eu tenho dificuldade, assim, para conseguir acompanhar toda a mudança que veio, assim, a velocidade com que as coisas mudam. Tipo assim, eu não consigo fazer 2 projetos usando o mesmo workflow, assim. Cada vez que eu vou começar um projeto, não, agora tem essa câmera também, agora então tem que... Graças a Deus temos o Final Cut, né, Alfredo? Sim, o Final Cut nesse sentido... Aí, claro, pra mim, o Final Cut novo, ele já resolveu, assim, simplificou eu não posso o processo opinar. que... Tu não pode... Ainda não. Ainda não, mas não vai. Não, eu adoro o Avid também. Eu tive muita dificuldade para aprender, mas, enfim, consegui desbravar ali e consigo montar no Avid. Eu acho que tem umas coisas maravilhosas ali. Mas minha apaixonite é o Final Cut, né? Mas mesmo no Final Cut X, a gente tem encrenca de para exportar um material para mandar para o cara do som, para mandar para finalização, para importar no DaVinci e tal. Tem umas tretas ali que tu tem que... Não, cada resolver, dia né? nasce um codec diferente, um software diferente, né? Você tem... Hoje em dia, quantos, né? Antigamente a gente falava de Avid e Final Cut. Hoje em dia tem Avid, Final Cut, DaVinci, Premiere, LumaFusion, né? E assim vai. Sim. Tem uma palavra que a gente esqueceu de falar, nós dois, hein, Alfredo, que chama-se, que é organização, né, cara? Do que é tão óbvio, mas assim, cara, tem que ser organizado. Assim, ó, a minha casa pode estar zoada, mas assim, o meu projeto não pode. Isso é uma então, grande acho que tem a coisa verdade. Bicho, tem que ser organizado e também pensar na otimização do tempo do montador. Que venha a ser, bicho, o que o montador... trocar uma ideia com o montador antes de começar o projeto. O que tu precisa? Mas vocês acham que um sujeito bagunceiro, por exemplo... Você falou aí que sua casa pode ser bagunçada. Eu não te conheço, né? Vocês também não me conhecem. Eu sou um cara, diria um meio termo aí. Eu sou bem metódico, mas nem sempre tudo tá muito arrumado na minha casa, assim. O cara precisa ser o cara super certinho ou não? É a questão mais ali
no computador mesmo? Não, eu tava pensando nisso quando a Mari falou, não, o cara tem que ser organizado. Tá? Eu quis falar que pra mim uma coisa só esse negócio de ser nerd, porque eu tenho déficit de atenção, eu sou bagunçado pra cacete, assim, a minha mesa é um caos aqui. Caos. Mas no software você se organiza bem. Exatamente, é que aí tem um prazer ali de organizar as coisas ali dentro, usar prazer os recursos nerd. do software. Exatamente, que aí vem dessa nerdice ali, que é de ver a coisa toda com as coresinhas ali, com os nomes, com as observações. Eu gostava de botar aquele... no Final Cut antigo tinha aquele good, né? Que era marcar aquelas que tinham valido as tomadas boas. Eu gostava de marcar aquilo. Nossa, assim, você marcava aquilo? Eu nunca conheci ninguém que marcava aqueles negócios lá. Cara, Opa, sempre marcamos. Eu uso só como cor mesmo. Não, hoje em dia... Nesse novo os favorites, favorite, tal, né? mas... favorites. Mas aqueles lá, você tinha que entrar lá, pegar lá na mídia, tinha lá duração, sei lá o que, lá, aí tinha um campo notes, né, good, sei lá o que, não era isso? Você ia ticando ali, né? Cara, pra tu ter uma ideia, eu quando pegava a planilha, eu copiava a planilha para as observações de dentro do Final Cut. Uau. Copiava tudo, assim, Eu cara. peço isso. Eu peço isso pros meus assistentes, tá louco? Tá vendo? Eu falo, cara, devia ter Oxi, ficado mais tempo como fazer assistente, isso, deviam ter conseguido cachê pra mim, eu adorar aprender tudo isso aí. Não, mas tem uma coisa... Tem uma coisa ali que eu acho que tem a ver com isso que a Mari falou, de tu querer otimizar o tempo do montador. É que tinha, pelo menos comigo, cara, tinha uma admiração que eu tinha pelo Giba, assim, que eu queria... Tinha um prazer de servir, assim, dizer... cara, assim, humildade. eu queria deixar sem buraco, sabe? O cara poder ter uma montagem, assim, que ele ficasse feliz montando. Esse era meu... Na verdade, até hoje eu tenho um pouco isso, de trabalhar até com os diretores, assim. Eu funciono a pleno quando eu crio uma relação de admiração com o diretor, assim, sabe? Eu gosto do cara, assim, que eu admiro, que o cara me ensina e tal. Vocês dois já estiveram dos dois lados, né? Como assistentes ou como montadores. E como é que funciona para vocês essa questão da cumplicidade entre assistente e montador? Como é que é? Você chegou num projeto novo, vocês acabaram de encontrar, digamos, como montadores, vocês acabaram de encontrar um assistente que vocês nunca trabalharam. Como é que vocês conseguem se conectar? Como é que funciona isso, geralmente, para vocês? Para fazer a coisa funcionar? Eu tenho uma outra paixão, assim, além da coisa da Você já da passa um nerdice trote e tal. no assistente de cara. Manda ele buscar Não, o pó de foco. Eu tenho uma paixão pela coisa de ensinar, né, cara? Eu hoje talvez me sinto mais professor até do que montador, sabe? Porque é um negócio assim que eu tenho uma fissura, assim, por compartilhar, assim, o conhecimento. Então eu tenho quando eu tenho um assistente, assim, que eu entrego tudo, assim, tento mostrar, começo a narrar cada coisa que eu tô fazendo, eu tenho muito prazer nisso, eu adoro ensinar, assim, então, esse geralmente, quase todos, assim, que eu já tive, a relação é super bacana, tanto que depois eu acabo indicando eles para montar e tal, assim, tenho ótimas relações com os assistentes, né? Tem uma coisa que eu acho que é legal, até que eu queria complementar ali, que é... uma diferença que eu percebi no assistente, quando eu peguei projeto, por isso que tu tinha me perguntado lá do Lucas, né, quando eu fui trabalhar com ele, que também é uma relação assim de ser co-montador, não é bem co-montador, mas ser um montador assistente, né, às vezes ele divide comigo, me passa umas cenas para eu montar para ajudar. Montagem adicional, né? Montagem adicional, isso. E eu tenho uma relação com ele que é assim também, eu tenho uma admiração enorme, assim, um cara para mim é um ídolo, assim, na profissão e tal, então, eu faço aquilo, assim, querendo fazer pro cara se ajoelhar e chorar quando vê a minha montagem, né? Então, tem uma coisa que eu percebi nesse processo, que foi muito legal para mim, que é de ver como que o material é organizado nos projetos dele, né? Porque, tipo assim, eu consegui perceber um método que tem dos assistentes, né, de São Paulo, do Rio e tal, que é muito superior a qualquer coisa que a gente tem aqui em Porto Alegre, assim. O nível como é que eu posso dizer? O padrão, Detalhamento. assim, sabe? Você criou um padrão, detalhamento. Então tem assim, todo o material sincado, tem marcas, todo mundo sempre faz igual, aquelas marquinhas e tal. Tem um processo ali, um método que é respeitado, assim, e que uma ele disciplina, né? Compartilhado entre os assistentes. Então pode trocar o assistente, todo mundo sabe lá como é que... é assim, põe os negócios, sincroniza as duas câmeras e tal, coloca a marca vermelha se é pra tal coisa, verde se é pra... E aí eu pegando... como é que nomeia, né,
projeto em andamento, como é que é? Work, uma coisa assim, work in progress, né? Bota WIP. Isso. Então tem os nomes para aquilo. Cara, tem o filé, como é que eles fazem? A pré-seleção, tudo tem um negócio Select. assim, cara, que é o Select, que é toda tem depois que tu entende a lógica de pensamento ali daquilo ali, tudo flui, assim, né? Então, eu fiquei muito impressionado com isso, assim, que é como tem realmente uma escola ali, assim, que a pessoa aprende e ela tem um padrão, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu tenho, assim, cada pessoa que vem, ele depende muito mais de como é que cada montador se organiza e tal, então não tem um padrão. Se eu trocar de assistente, o cara tem uma outra maneira de fazer, eu tenho que sempre meio que... Mas isso é muito curioso mesmo, porque aqui em São Paulo mesmo, quando você pula de uma produtora para outra, é muito engraçado. Você encontra o mesmo workflow, assim, muda muito pouca coisa. Né? Isso é a uma Mari coisa que eu achei impressionante. Pode falar de repente mais disso, mas não é assim, Mari? Você tem até às vezes as mesmas pastinhas ali. Eu sou a favor disso porque acho que eu não gostaria de chegar em cada projeto que eu vou participar e ter que entender como que o assistente pensou em organizar. Porque a gente está falando de otimização do tempo, né? Então, assim, o que tu quer fazer? Você quer chegar na produtora, no seu projeto, abrir, ver lá o bruto, dar um play e já sair atacando, né, cara? Não quer... Puta, o que aconteceu aqui? Onde é que tá não sei o quê? Claro, publicidade não tem tanto essa coisa tão organizada, né? Tá lá, tá sincado e tal. Aí eu já me permito fazer eu faço o bruto organizado por cenas, eu faço divisão por sequência... porque eu entendo que às vezes, e principalmente porque existe muita demanda para os assistentes, e eu às vezes não conheço o assistente. Se eu conheço o assistente, eu já começo a pedir mais coisa. Mas, de modo geral, acabo eu mesmo fazendo algumas organizaçõezinhas ali que, enfim, nem sempre dá tempo de passar essa informação para o assistente, porque às vezes eles estão muito atarefados. Sobre a coisa para mim tem um momento muito, muito marcante para mim, assim, que ainda como assistente de publicidade, eu virei para um montador iniciante, assim, mais jovem. Ele estava na casa dos 36 na época, e esse número me marcou. Eu virei para ele, mas como é que faz tal coisa? Ele, Mari, na boa, cara, eu não sou mais assistente, fiz muito tempo assistência, eu não quero nem saber como se faz, se vira. E eu fiquei chocada, eu fiquei, cara, mas pô, sei lá, 3 anos atrás tu era assistente, tu não sabe mais isso, tu não quer nem que eu, sabe, se vira. E é isso, o montador não quer mais se preocupar com isso, entende? Você quer liberar neurônios, né? Você quer desocupar a cabeça. A minha postura, aquilo me marcou muito, porque foi, de certa forma, foi quase grosseiro, mas foi uma forma muito natural dele falar uma coisa que estava batendo para ele. Não quero saber mais disso, isso não quero mais me preocupar. É claro que se acontece comigo alguma situação, não, tal coisa não sei como fazer, não tem como fazer, eu sei que tem como fazer, então, cara, qualquer coisa a gente senta junto e procura essa resposta, porque também tem essa veia de quem já investigou muito. Não gostaria de ter que fazer, mas se precisar, faço, né? Como assistente, tive muito que fazer workflow pré-filmagem, sabe? Pô, de estar em reunião antes de começar a filmar para organizar tudo como tem que ser feito. Não é para mim, é para eu poder entregar para o montador poder entregar para o diretor poder entregar para a distribuição, para entregar tudo a tempo. Então tem uma coisa também, acho que talvez até me estendendo um pouco mais, que é quanto mais tempo o assistente consegue permanecer, mais ganho tem pro projeto e também de avanço de conhecimento, que tem a ver com isso que o Alfredo Barros falou, que é o eixo Rio-São Paulo. Muito embora Porto Alegre tenha uma produção cultural maravilhosa, é muito mais profissional. Então, assim, tem muito mais tempo de estrada e já passou por muitos percalços ao ponto de ter esse negócio, o input, output, trabalho, né? Você vai chegar lá, a cena... Uma máquina então, já, né? Entende? Porque senão, se for diferente, sabe que não vai funcionar, vai atrasar tudo, entende? Então, assim, essa é a parte do o assistente e por isso ele tem que ser bem remunerado, porque ele é muito importante, entende? Ele vai te dar ganhos exponenciais para o projeto tendo um bom assistente, entende? Deixar o montador confortável não é só para o montador, é para o diretor, e não é só para o diretor, é para o projeto e para todas as instâncias que estão ao redor, entende? Enfim. Mari Becker para o presidente. É isso aí. Não, nossa, deixa sensacional. Só complementar ali uma coisa porque tem... que essa é a minha bandeira, hein? Essa é a minha bandeira. Não, pô, eu levanto muito essa bandeira, pô, cara, isso, porque eu reconheço o valor que isso teve pra mim e reconheço, assim, como formação, e reconheço o valor que isso tem pra quando eu recebo material. Não, mas eu digo isso, assim,
e me exalto aqui, porque, cara, é difícil achar pessoas que têm essa visão que você tem, que já são montadores, que, né, e que levantam essa bandeira. Olha, louvável, assim, tipo, parabéns mesmo, vamos engrossar esse caldo aí na medida do possível aqui com Sala também, com esse episódio, mas é isso, eu acho que esse é o caminho e fico muito feliz de ouvir isso de você. Isso aí, é nóis. Eu estava pensando, enquanto a Mari estava falando ali, que essa questão de tu otimizar o tempo do montador, isso... Quando o cara fecha um projeto, tu vai fechar lá, se tu vai trabalhar em 8 semanas, 20 semanas, não sei quantas semanas, quanto mais otimizar o tempo do cara nesse orçamento, tu otimiza o cachê do montador também, né? Porque Exato. Tu aproveita melhor o cara para fazer aquilo que ele sabe fazer, assim, né? Ele não precisa apagar incêndio, eventualmente, você tendo assistentes muito qualificados, e você só vai obter essa qualificação dando remuneração condizente com a realidade que a pessoa vive, né? Assim, você tem que poder viver, ter lazer, enfim, né? A pessoa tem que ser remunerada por isso. A partir desse momento que você começa a ter assistentes muito bem formados, você começa a poder também diversificar ali, ó. Então, começa a ter o trabalho da montagem adicional. Tu começa a pegar um assistente que já está bem colocado, já entendeu muita coisa, já está até dando aula de assistência, você começa a botar para levantar cena. Levanta umas cenas aí, sabe? E aí nisso você começa a otimizar o tempo do montador também, e isso também se reverte em economia. Então, tem um lado também aí que não é só dando, né? Também você recebe, né? Pois é, a conclusão é que o assistente acaba se pagando, né? E muitas vezes a estrutura não enxerga isso e a importância disso, né? É a tal da economia burra, né? Que no fim das contas é o que vocês estão falando aí. O montador famosão lá ganha o seu cachê grande, e aí os caras pegam esse cara, não chamam o assistente, o cara tem que ficar fazendo trabalho de log, de sync, e ganhando a hora, né? Hora lá na lua, né? Eu gosto de pensar que é desinformação. Eu acho que também é o nosso papel como montadores de também mostrar onde que essa economia pode gerar um gasto futuro. Olha, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Cabe ao montador também falar, né? Cabe ao montador falar, e eu acho que também tem esse lado. Eu sou uma pessoa muito generosa às vezes generosa demais, talvez tolerante demais, mas assim, a minha tendência é achar que eu não consigo pensar que isso seja uma maldade, entende? Eu acho que pode ser uma coisa de não ter informação da relevância dessa função. E, cara, quando eu cruzo com um assistente que eventualmente eu caio eu acabo perguntando de cachê e tal, e eu vejo o que eles estão ganhando, cara, mas também what you give is what you get, né, cara? Sabe, você tem que remunerar as pessoas para elas crescerem, você vai ter só ganho com isso, né? Então, a parte de informar também, eu tento reportar também, assim, quando eu vejo alguns... Eu sou chata nesse nível, sempre que posso, de ser a pessoa que reporta, assim, quando eu vejo a elos da cadeia se rompendo, a minha tendência é reportar isso para quem importa, sabe? Não é... Mas é assim, olha, aqui tá dando um problema, talvez você possa fazer isso, sabe? Quem sabe assim, assado. E se existe diálogo, né? Então, acho que tem essa parte também de informar o mercado, porque às vezes os caras não sabem o que a gente tá fazendo na nossa ilha, cara. Às vezes não, muitas vezes, né? Mas só tô sendo generosa. Porque estão fazendo outras coisas, entende? Mas assim, claro, cada um tem suas preocupações, mas assim, eventualmente cabe a nós, como montadores, esclarecer e dizer, olha, isso é importante por isso, isso e isso. Assim, mas esse profissional tá muito caro. Cara, olha só, o que vai entregar é o que eu preciso. E eu, recebendo o que eu preciso, eu vou te entregar o que você precisa. Se começar a quebrar lá atrás na cadeia, prejudica. Você não quer que eu fique me preocupando com coisas técnicas. Você quer que eu me preocupe com brotar emoções ali do material, e não com, não sei o que. Então, acho que tem... Quando existe diálogo, entende? Então, a minha tendência é ser um pouquinho mais generosa e pensar, não, acho que a gente tem que informar quando existe diálogo, né? Quando existe essa vontade de olhar e entender que... Porque eu acho realmente que tem isso, assim, das pessoas não terem essa noção da importância e o que isso pode te gerar de benefícios e frutos, entende? Além do que tu formar profissionais
que sabem o que está acontecendo, sabe? Eu acho que, para mim, quando eu fiz a transição, teve muita coisa de joga na minha mão que eu sei o que fazer, assim, eu sei o que está acontecendo ao redor também, entendeu? Você sabe como é que a cadeia funciona, né, de ações. Então, você sabe que eu consigo otimizar meu tempo de montadora porque eu sei as outras cadeias, porque vi isso acontecendo, né? Então, acho que tem uma coisa só tem a ganhar conseguindo formar bons assistentes e remunerando eles para eles poderem ficar na assistência o período que acharem necessário, entende? E é uma função que para o montador é extremamente importante. Para mim, assim, putz, sem assistente, cara, eu sofro, assim, não sei se eu pego, não. Acho que a gente tem que encerrar depois dessa fala da Mari aí, cara. Não, sensacional. Não, vou ser sincero, eu até tava conversando aqui em off com o Marcelo, a gente sempre tenta achar os pontos se a gente encerra ou não, mas a gente entrou no consenso que o papo tá muito bom, tá acima da média. Ô Mari, desse jeito aí, você já tá ligada que você vai ter umas funções extras na vida aí como podcaster, né? É nóis. Portas abertas, com certeza. A gente tá precisando de mulheres aqui no podcast, não só por isso, né? Mas assim, meu Deus, que... Você já trabalhou em rádio, né? Uma curiosidade, vamos fugir um pouco do assunto. Você tava me falando que você já trabalhou em rádio no Rio Grande do Sul, é isso? É, Rafa, eu te abordei lá depois da nossa última assembleia lá da AMC, já depois uns copinhos de cerveja, e tive que te revelar esse meu lado, tive sorte, né? então, pô, porque se não fosse uns copinhos de cerveja, talvez você não viesse falar, caramba. Esses momentos das pessoas ficarem mais à vontade. Não, mas é importante mesmo, assim, acho que, não a cerveja, mas acho que é importante esses momentos também, depois da seriedade, né? Mas especialmente porque naquela noite nós estávamos com o Marcola ao nosso lado. Exato. E ele tava dando aulas, assim, nossa senhora, eu acho que talvez tu tenha interpelado e dito, bicho, você tem que participar do programa. Eu quero participar desse programa. Foi, não, a gente aí que eu cantei a bola, eu tinha um programa de entrevistas e tal, porque eu gosto muito de investigar as pessoas, né, acho que assim, os montadores têm isso, né, tipo, investigando o material. Então, nada melhor que investigar histórias que nos interessam, né, no caso de colegas, enfim, acho que né, legal, assim. Bom, o convite tá feito. Já aceito. É uma honra. Obrigado pela sua participação. Já tô me encerrando aqui, mas obrigado mesmo. Queremos saber mais de você, da sua vida, da sua carreira. Acho que isso vem com o tempo também, a gente conversando, né? Que nem a gente tem aí o Alfredo junto com a gente também. A gente vai descobrindo cada dia mais aí as outras facetas das pessoas, dos amigos, né? Eu com o Marcelo também e todos os colaboradores aqui do Sala. É uma honra poder encontrar pessoas, é uma felicidade, na verdade, encontrar montador. Na verdade, eu tenho tido uma sorte tremenda lá na MC lá e também na EDT, né? Quando eu fui no Rio com o Marcelo e o Alfredo são da EDT também. Quer dizer, o Marcelo tá pra se associar, não sei como é que tá essa etapa aí, mas enfim, eu tô com o site aberto na minha frente aqui, no Associe-se. Mas a gente só tem encontrado pessoas, assim, não só, mas assim, a maioria, muita surpresa boa, né, encontrar nesse mercado que eu particularmente estava fora nos últimos 10 anos aí, fazendo televisão. Então, e o Marcelo também trabalha com televisão, eu voltando para essa coisa da publicidade e do cinema, onde eu fui formado, reencontrar algumas pessoas e conhecer pessoas como você e como a Sabrina, a Karina, a Mari, Moraga lá do Arquipélago, né? Tanta gente legal que também já passou aqui pelo podcast, o Lucas também. Enfim, não vou ficar falando porque vai faltar alguém, o Saulo Simão, enfim, a gente tá... Você falou do Marcola, a gente quer trazer o Marcola, de repente você ajuda a gente até nessa entrevista com o Marcola. A gente tem que trazer todas essas pessoas, né? Pô, Humberto também. Humberto, enfim, a lista é grande. A ideia também, a gente tem uma vontade muito de entrevistá-la. Mas legal, vamos encerrando aqui. Acho que é isso, papo muito bom aí, obrigado por toda a colaboração. Muito bom papo. Vocês estão convidados. O Alfredo, né, também já tá aí, a gente já conta com ele também, assim como esperamos contar
com a Mari Becker aí no futuro, daqui pra frente. E você, ouvinte, que aguentou aí firmemente até o final, nosso muito obrigado pra você. Espero que você tenha gostado, que tenha te acrescentado alguma coisa. A gente tem tentado trazer conteúdos cada dia melhores e temas variados com profissionais de diversas áreas e setores da pós-produção e do audiovisual. Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Manda feedback pra gente, às vezes a gente manda algumas bolas fora aqui, vira e mexe alguém dá uns recadinhos pra gente. E se você gostou desse episódio, compartilha aí com seu amigo, editor, assistente, filmmaker, alguém que quer começar, alguém que já tá, um supervisor, um coordenador que você lembra aí, que você trabalha com ele, se você é assistente também. Enfim, passa pra frente pro Sala de Edição alcançar aí cada dia mais editores e fazer uma diferença maior aí no mundo da pós-produção brasileira. E se você puder e quiser colaborar com a gente, você tem a oportunidade aí, a gente abriu planos de apoio no PicPay e também no Apoia-se para quem é de fora do Brasil. Agradecer, na verdade, de antemão, a gente já tem ali 15 assinantes, né? Que estão aí no nosso grupo do Telegram, né, Marcelão? Sim, muito legal. Tá rolando umas trocas muito bacanas. Inclusive, teve gente, né, que tá nesse grupo nosso do Telegram que foi lá no encontrou com a gente pessoalmente. Foi muito legal. E tá sempre rolando discussão. Hoje mesmo, a gente teve discussões sobre documentário, então chegou gente mandando links de projetos de documentário de que participaram. E tá sempre pessoal tirando dúvida, pessoal trazendo novidades. Tá uma troca muito bacana. Tá muito legal, faça parte disso você também. Você é nosso convidado, então entra lá no site do saladeedição.com.br, tem lá uma abinha Sala VIP, que é o nome do nosso programa de apoio. Você pode escolher ali o seu plano, a sua recompensa, e com isso você ajuda muito a gente a continuar semanalmente no ar, trazendo convidados tão bacanas quanto a Mari Becker e o Alfredo Barros. É isso aí, pessoal. Até próxima semana, segunda-feira, a gente tá com um novo episódio aí no ar. Até mais. Valeu, gente. Grande abraço.